586 antes de Cristo, onde eles foram para o povo de Israel, pegaram aquelas pessoas que precisavam, que destruíram o templo do Senhor. Quando eles destroem o templo do Senhor, então os judeus, eles vão para onde? Para o cativeiro. Quem levaram ao cativeiro os babilônios? Lembra? Um profeta. Quem foi? Daniel com quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lá junto com outros judeus. Daniel vive até 538, e em 538 quem chega? Medo-Pérsia. Medo-Pérsia vem e diz: então, Medo-Pérsia, o rei de Medo-Pérsia libera judeus para eles irem para o povo de Israel a reconstruir a cidade. Alguns cativos que foram levados para a Babilônia, no início do cativeiro, eles voltaram. Para quê? Para reconstruir o templo. Quando eles reconstruem então o templo, sabe, aqueles que tinham voltado, alguns deles estavam idosos, e eles tinham visto a glória do primeiro templo. E quando eles viram a glória do primeiro templo, e viram agora os fundamentos do segundo templo, eles começaram a chorar. Por quê? Porque o segundo templo, ele não era tão imponente quanto o primeiro. Esse segundo templo foi feito referência pelos apóstolos para Cristo. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu era um profeta que ele estava naquela época, lá quando os judeus estavam reconstruindo o templo. E Ageu disse o seguinte, você pode ver isso no capítulo 2, versículo 9. Ele disse: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Mas qual foi o motivo pelo qual a glória do segundo templo seria maior do primeiro templo? Porque o próprio desejado de todas as nações estaria no segundo templo, e ele estava lá ensinando. Durante séculos, esse é um grande conflito. Página 18. Os judeus em vão se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprira. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhes cegavam a mente. Ao verdadeiro sentido das palavras do profeta, o segundo templo não foi honrado com uma nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações havia em verdade chegado a seu templo, quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. A diferença entre o primeiro templo e o segundo templo, a grande diferença era que Cristo estava no segundo templo. Mas a irmã Roy finaliza com a seguinte frase, uma frase incrível, que diz assim: com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Quando eu leio templo, sabe o que vem para minha cabeça? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. E você sabe o que tem em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20? Dizem: acaso vocês não sabeis que vocês somos templo do Espírito Santo, o qual não sois de vós? Olha que interessante, vocês são o templo do Espírito Santo. Quem fez a diferença entre o primeiro e o segundo templo? Cristo. Quem pode fazer a diferença em tua vida? Cristo. Somente quando Cristo está com você como um templo, Ele faz a diferença. Amém? Amém. Mas nós precisamos querer. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas pela ereção de torres, muralhas e fortalezas, em acréscimo à força natural de sua posição, tornava-se aparentemente inexpugnável. Aquele que naquele tempo houvesse publicamente predito sua destruição, teria sido chamado, como Noé, em sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por causa de seus pecados, foi anunciada a ira contra Jerusalém, e sua pertinaz incredulidade selou-se a sorte.
O Senhor tinha declarado pelos profetas Miqueias: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. O povo de Israel tinha se convertido em injusto, perverso, a injustiça andava solta. Faz sentido com aquilo que a gente está vendo hoje? Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo, porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria. Eu fico às vezes perguntando, eu fico às vezes meditando, e eu olho às vezes os jovens tentando agradar a todo mundo. Isso é uma coisa natural. Nós gostamos de agradar as pessoas. Nós gostamos que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, o Marco é grande, olha, o João é poderoso, olha. E nós gostamos que todas as pessoas façam isso com a gente. Não gostamos? É um sentimento natural. Mas eu fico me perguntando quão saudável é isso. Porque geralmente, quando todo mundo nos ama, tem alguma coisa errada com a gente. E como que eu sei isso? Com Cristo. Porque se todo mundo tivesse, Cristo tivesse recebido todas as palavras boas, todo o apoio de todo o povo judeu, provavelmente tivesse sido porque Cristo estava mais interessado em eliminar todos os romanos do povo de Israel do que na salvação de todo mundo. Mas esse não foi o objetivo. O objetivo era focar nas coisas espirituais de Cristo e, portanto, ele não era popular. As pessoas falavam contra ele, até que finalmente decidiram matá-lo. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria. Será que algum de nós está experimentando isso? Será que alguns de nós não somos rejeitados no trabalho? Nós somos rejeitados na faculdade? Nós somos rejeitados na sociedade? Porque a pureza que nós mostramos acaba acusando naturalmente aqueles que praticam o pecado? Se esse é o seu caso, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus está assim como fez com Moisés, dando para você a luz do Espírito Santo. Aonde você vai, as pessoas se admiram, porque tem alguma coisa diferente em você. Se alguém está olhando para você e por algum motivo ele está dizendo: gente, ele é diferente, amém, significa que você está próximo de Deus, como Cristo estava. Durante quase 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e a nação. No ano 31 depois de Cristo, Cristo morreu. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Aproximadamente 40 anos, Cristo deu oportunidade para que os judeus pudessem se arrepender. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o Evangelho e assassinaram o Filho. Mas a misericórdia divina poupará ainda um pouco de tempo. Muitos haviam ainda entre os judeus que eram ignorantes quando ao caráter e obra de Cristo, e os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram, mesmo o que lhes fora concedida mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e enchiam a medida de sua iniquidade. Eu fico me perguntando assim, quando geralmente a gente vê um sermão sobre Mateus capítulo 24 e a destruição de Jerusalém, a gente fala muito sobre as profecias, e a gente começa a pensar assim: Senhor,
é a profecia, é aquilo que aconteceu, é aquilo que vai acontecer novamente. Está prefigurada a história do mundo, a história da humanidade naquele evento. Senhor, mas existe algo a mais? E eu fico me perguntando, Senhor, na época de Cristo, os pais, escuta muito bem o que eu vou falar. Quando Cristo morreu, tinha pais que tinham 25, 30, 35 anos, correto? Amém. Sim? Se esses pais tinham 2, 3 filhos, você concorda que esses filhos tinham aproximadamente 5, 7, 10, talvez 15 anos, correto? Certo? Na destruição de Jerusalém, esses filhos já tinham filhos, porque estamos falando de 7 mais 40 aproximadamente, estamos falando de 47, correto? Então nós temos filhos de filhos. E se nós considerarmos os pais que eram pais quando Cristo estava na terra, eles já eram provavelmente avós. Então nós temos filhos de filhos de filhos. Está me acompanhando? Amém. Se nós temos filhos de filhos de filhos, nós temos então a oportunidade dos pais ensinarem aos filhos os caminhos de Deus antes da destruição de Jerusalém. A pergunta é: por que eles não aceitaram? Por que os judeus, que ainda estavam orgulhosos, que ainda estavam dentro, que ainda eles estavam em Jerusalém e que não fugiram, quando veio a desolação para Jerusalém, eles morreram? Sabe, eu fiquei pensando, porque quando a gente fala da educação dos filhos, às vezes a gente pensa assim: não, é escola adventista, é educação dos filhos. Não. Escola adventista não é educação de filhos. A escola adventista continua aquilo que você faz em casa. Educação de filhos é aquilo que você faz em casa. E se você não está fazendo, então teus filhos não estão sendo educados. O que é educação de filhos? É escola sabatina? Não, também não. Escola sabatina é a continuação daquilo que você faz em casa. E se você não ensina teu filho no caminho do Senhor em casa, então a escola sabatina não vai fazer milagre. Nem a escola adventista. Educação é em casa. Educação espiritual, cristocêntrica, é em casa. É a mãe e o pai estando com os filhos. Sabe, quando a gente vê desde essa perspectiva a destruição de Jerusalém, a gente começa a pensar: gente, o que fizeram então os pais quando eles estavam lá? E eu fico pensando: os pais sabiam. Gente, os pais sabiam. E como sabiam? E o segundo texto importantíssimo desse dia, Deuteronômio capítulo 6. Vamos procurar Deuteronômio capítulo 6. Os pais daquela época não eram ignorantes. Eles sabiam. Deuteronômio capítulo 6 foi uma mensagem que Deus, o próprio Deus, deu para Moisés. E Moisés escreveu para as gerações futuras. Uma mensagem que devia ser lida constantemente. O livro de Deuteronômio foi encontrado na época de Esdras e Neemias. Eles leram para todo o povo o livro da lei. O livro da lei, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, chamada Torá. Eles eram estudados nas sinagogas. Os fariseus sabiam, os escribas sabiam, os pais judeus sabiam. O que nós vamos ler hoje? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9, diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Quando você lê esse verso, você entende que os judeus sabiam. Por quê? Porque o primeiro texto, o versículo 4, é chamado de Shema judeu. É a repetição da esperança e da crença dos judeus.
Primeiro versículo, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, disse, existe somente um Deus. Eu acredito num Deus, portanto eu rejeito a idolatria, independente daquilo que falem as pessoas. Eu acredito num Deus, e esse Deus é Criador e Salvador. É meu Deus, Jeová dos exércitos, um Deus, Elohim, em hebraico. E os judeus sabiam, mas os judeus também sabiam que não deveriam estar em idolatria. Mas o versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão querido, quando nós falamos de amor ao Senhor, de todo o coração, significa entregar tudo o que nós temos, significa entregar a mente, as afeições e a capacidade de ação, significa eu não estar mais acima da vontade de Deus. Eu entrego tudo para Deus. Quer um exemplo? Alguns de vocês provavelmente estão procurando um trabalho novo. Tudo bem, qual é o trabalho que você quer? Provavelmente é o trabalho X. Tudo bem, é aquilo que você enxerga, mas Deus quer te dar o trabalho Y. E o trabalho Y você vai ganhar 1,5 salários a mais daquilo que você quer com o trabalho X. A pergunta para você é: e aí? Você confia? Você vai para Cristo? Você entrega o teu trabalho para Cristo? Porque se você entrega o teu trabalho para Cristo, Deus vai te dar não o que você quer, mas o que é melhor para você. E os judeus sabiam. Os judeus tinham que pensar de forma sincera. Mas o que o texto fala aqui, antes de falar sobre ensino, fala o seguinte: você quer ensinar os teus filhos? Então é você primeiro que você precisa me amar. Porque você não pode ensinar os teus filhos se você não me ama. Você não pode ter bom testemunho na tua casa, na tua família, se você não me ama. Você primeiro precisa me amar. Você precisa primeiro me conhecer. Me conheça primeiro, e depois você vai conseguir refletir aquilo que você é. Aquilo que você é, porque eu estou com você. Versículo 7 tem uma palavra importante. Diz assim: e tu as inculcarás aos teus filhos. Que? Versículo 6, estas palavras. Que palavras? As palavras que aparecem ali em Deuteronômio. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Quando você fala inculcarás, a palavra assim traduzida significa afiar, aguçar. Agora, eu não sei se alguns se lembram, vocês, mas lá na minha terra, antigamente minha mãe esperava o afiador de facas. Tinha aqui afiador de facas? Ainda tem? Tá. Exatamente. Eu achava interessante, né? Porque o afiador de facas chegava com um apito. Não era esse, né? Aí as mulheres, elas saíam, as esposas saíam com suas facas. Ele virava a bicicleta e ficava fazendo assim. Não fazia assim? Aí depois eu cresci, né? E aí eu fiquei pensando, né? Será que eu devo colocar o dedo aí, sabe? Para ver se a faca fica quente? Né? Deve ficar quente, né? A faca deve ficar... E afiava, ficava afiadinha, né? Interessante. Pois esse é o sentido quando nós falamos em inculcar. É que a gente realmente tem que afiar os nossos filhos. É afiar com o Senhor. E como que você afia? Você afia deixando aí a faca ao ar livre. Você afia desse jeito? Não. Você afia lavando com água e sabão? Não. Você afia colocando um pouquinho de creminho na faca. Creminho de mãos. Não. Como que você afia a faca? Você tem que colocar na pedra. E a pedra vai fazer com que ela seja afiada. A faca esquenta? A faca sofre? A faca chora? Sai faísca da faca? Sai faísca. Você consegue colocar o dedo? Não, você vai se queimar. Mas ao final a faca como fica? Afiada. Inculcar. A palavra de Deus nos nossos filhos
tem que ser de forma incisiva, intencional, todos os dias, desde que você se levanta até que você deita. Porque somente dessa maneira que nossos filhos poderão absorver as palavras da palavra de Deus. É muito clara a palavra de Deus. E os judeus sabiam. Mas grande parte dos judeus morreram, incluindo seus filhos. Sabe? Quando você vai para o versículo 8, diz assim: fronte e mão. Na fronte e mão, quando eu leio esse versículo, também atarás como sinal para a tua mão e te será por frontal nos teus olhos. Pergunto para você: lembra esse versículo para onde vai? Na tua mão e nos teus olhos. Vai para Apocalipse capítulo 13. E o que tem em Apocalipse capítulo 13? A marca de quem? Da besta. E a marca da besta é feita onde? Na mão e na fronte. E você vai para o capítulo 7. E o capítulo 7 de Apocalipse tem o quê? Os 144 mil. E a marca e o selo dos 144 mil vai aonde? Aqui. Aqui na testa. E você vai para o capítulo 14 de Apocalipse. E os 144 mil tinham um nome escrito aqui. Qual era? O nome do Cordeiro e o nome do Pai. E Deuteronômio diz: você tem que escrevê-las aonde? Na tua mente. Os judeus sabiam, assim como você sabe. Você sabe que você tem que inculcar os teus filhos no caminho do Senhor. Você sabe que você tem que escrever as suas palavras aqui. Mas você não pode fazer isso se você mesmo não for praticante da palavra. E Deus está te chamando para você fazer uma diferença na vida dessas crianças, na tua vida, na vida dos teus pais, na vida da família com que você mora. Deus está te chamando para você fazer a diferença. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com Jerusalém? Pouco tempo antes da destruição de Jerusalém, apareceram sinais e prodígios, prenunciando o desastre de condenação para a cidade. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos aqui. Antes da destruição de Jerusalém, o portão de entrada de Jerusalém, que era gigante e que apenas dificilmente era fechado com a força de 20 homens, se abriu sozinho durante a noite. Antes da destruição de Jerusalém, durante 7 anos, isso era a porta oriental. Antes da destruição de Jerusalém, durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que viriam sobrevir à cidade de dia e de noite. E ele cantava funebremente: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo. Esse homem somente foi calado quando chegaram as forças dos romanos e destruíram a cidade no ano 70 depois de Cristo. Mas antes que o general Tito destruísse a cidade, veio um outro general, o general Céstio. O general Céstio, ele chegou lá, cercou a cidade de Jerusalém e finalmente ele se retirou. Ele saiu, deixou Jerusalém sozinha. E foi naquele momento quando os cristãos que estavam apercebidos da palavra de Deus,
eles fugiram da cidade. Deus preparou tudo para que o povo de Israel pudesse, o povo sincero de Deus, pudesse sair da cidade. Irmãos queridos, e está escrito que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, porque Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa se acostumar a ouvir a voz de Deus. E a única forma que nós temos para nos acostumarmos a ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Se você não ouve a voz de Deus através da sua palavra, você está colocando em risco a tua vida e a vida daqueles que você disse amar mais nesse mundo, dos filhos. O que nós vamos fazer? Deus é longânimo, e foi longânimo durante aproximadamente 40 anos com o povo de Israel, antes da destruição de Jerusalém. As coisas estão acontecendo no mundo. Você vê as guerras, rumores de guerra. Nós temos ditadores na África, nós temos rumores de guerras lá com a China, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos. Nós temos rumores, tremores de terra. Se você verificar as estatísticas, você vai ver que os tremores de terra têm se intencionado absolutamente muito. E hoje no mundo existem mais ou menos uns 1000 tremores de terra, desde os mais baixos e os mais altos, por dia. Fomes, vemos. Ambiguidade política. Aonde está a tua esperança? Amanhã terá eleições. Você passou mais tempo pesquisando os candidatos, ou orando pela situação do país e estudando a palavra de Deus? Você passou mais tempo nesta semana como? Compartilhando a tua esperança política? Ou clamando ao Senhor por misericórdia e para que Ele venha pronto logo? Aonde estão os teus olhos? Porque onde estiverem os teus olhos, estará também o teu coração. E onde estiverem os teus olhos, os olhos dos teus filhos estarão. E o coração do teu filho estará. E onde estiver tua vida, o coração dos teus filhos vai estar. E os filhos poderão colher as consequências das tuas más escolhas. Querido, Deus está te chamando. Deus está te chamando para mudar de vida. Porque Deus precisa de homens e mulheres firmes na palavra de Deus, que não estejam como qualquer vento de doutrina indo para um lado ou para outro. Tinha um chamado para você, irmão querido, porque você já tem a história, aquilo que aconteceu e que voltará a acontecer. Mas você tem a misericórdia de Deus, e Deus chegou aqui hoje para dizer para você: muda de vida. É hoje, não é amanhã, é hoje. Sabe, eu estava falando com meu filho um dia desses, eu estava contando a história de um bêbado. E eu lembro que um dia na igreja, o pregador estava pregando e um bêbado entrou na igreja. Imagina quando entra um bêbado, as pessoas não sabem o que pode acontecer com um bêbado. Um bêbado, ele entrou na igreja. Ele pode falar, pode gritar, pode não fazer nada, mas naquele momento ele entrou, chegou, sentou aí no canto, o pastor estava aqui, ele estava pregando, ele pregava por um lado, pregava por outro, de repente ele fez o chamado, e aquele fez um chamado para o batismo. Chegou uma pessoa na frente, chegou uma outra pessoa para frente, de repente, lá no fundo, o bêbado se levantou, e o bêbado chegou aqui. Pouco a pouco, veio aqui, entrou, o pastor não sabia o que fazer, ele estava lá, tudo, qualquer coisa podia acontecer, o pastor estava aí na frente, o bêbado chegou até aqui. Ele disse para o pastor: eu decido entregar a minha vida para Jesus. Amém. A esposa estava lá, os filhos estavam lá, todo mundo não sabia o que fazer. O pastor fechou o chamado, levou o bêbado lá atrás, conversou com ele, e no dia seguinte
Era culto de domingo, e no meio do culto, de repente, entrou um homem. Era aquele bêbado, que não era mais bêbado. Ele estava vestido com uma roupa. E ele voltou e começou a assistir a palavra de Deus. E ele depois foi embora. Na quarta-feira, ele veio de novo. Ele se sentou lá, estudando a palavra de Deus. No dia sábado, ele veio, chegou cedo, estava vestido, parecia um diácono, parecia que ele sempre tinha pertencido à igreja. Ele chegou aqui e de repente, uma semana depois, o pastor recebeu uma ligação da esposa dizendo: pastor, você lembra do Pedro? Pedro morreu. Pedro morreu. Pedro morreu. Como morreu? Ele tinha sofrido um acidente e o pastor foi lá. O pastor fez a cerimônia do sepultamento e, tentando consolar a esposa e os filhos com as palavras que um pastor pode fazer, de repente a esposa fala para o pastor: pastor, eu quero dizer para você que essas 2 últimas semanas foram as melhores semanas da minha vida. Nessas 2 últimas semanas nós tínhamos um pai presente, eu tinha um marido presente, minha casa foi um pedacinho de céu. Nessas 2 últimas semanas, pastor, Deus fez um milagre na minha vida. Você quer saber, pastor? Eu e meus filhos, nós estamos esperando a vida de Jesus, porque nós queremos ver o Pedro outra vez. Amém. O chamado que Deus está fazendo para você, o chamado para hoje, para você mudar a vida. Hoje, não é amanhã. E é por isso que eu quero fazer um chamado agora para você. Para você que talvez há muito tempo você conhece a palavra de Deus, há muito tempo você está nesse vai e vem, ida e volta, ida e volta, e você não sabe o que fazer com a tua vida. Basta de ficar em cima do muro. É hora de você ficar firme em Cristo. Amém. E Cristo está fazendo um chamado agora para você se consagrar a partir de agora, você pensar em Cristo constantemente, todos os dias, para que você possa dar uma vida espiritual, um caminho espiritual para Cristo, para os teus filhos, melhor do que aquele que você deve. Amém. Se esse é o teu desejo, o Senhor está te convidando para você se colocar em pé. Você vai fazer um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. Para que você possa mudar, para que de agora tenha uma visão totalmente espiritual da tua vida. Mas agora eu quero fazer um outro chamado, enquanto você deixa a música. Este chamado é para uma pessoa que sabe que tem sido difícil para você manter constante a espiritual. Eu quero fazer um chamado para você. Sabe, eu aprendi que nossos pastores, os líderes da igreja, seus irmãos, Deus colocou eles lá para nos ajudarem na caminhada cristã. Esses irmãos podem ter um monte de defeitos, mas eles reconhecem que precisam de ajuda. Então eu quero te fazer um convite para você, que talvez por algum motivo você está difícil para você. Eu quero que venha aqui na frente de você. Eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui. O Senhor está fazendo um chamado para que nós mudemos a vida. Este é um chamado não para você que você tem uma comunhão constante com Deus, mas aquele que sabe que está difícil. Está difícil mesmo, mas eu quero me consagrar a você.
dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos em comunhão com Deus, existem coisas escondidas em nossa vida. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, naquele momento de oração, quando você vai se levantar e você vai deixar essa coisa escondida para você, é justamente aquele momento quando começa a oração verdadeira. Seja sincera com Deus, e Deus vai fazer milagres na sua vida. Fala para Ele que você não pode, fala para Ele que você não pode, simplesmente não pode. Ele vai te ouvir, Ele vai falar com você, e quando falar com você, você vai querer mais. Verdade, porque depois que você ouve a voz de Jesus, você não quer mais nada. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, Tu tens feito maravilhas em nossa vida hoje, neste culto que nós oferecemos somente para Ti. Tu trouxeste, Senhor, este tema para a Tua igreja. Nós somos gratos, Senhor, porque Tu tens edificado nossa vida espiritual e tens feito com que nossa vida seja transformada. Hoje, Senhor, nós decidimos caminhar contigo. Hoje nós decidimos, Senhor, deixar tudo para trás e focar, Senhor, em Ti. Senhor, em primeiro lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós pecamos, nosso país pecou, eu pequei, mas nós não queremos nos conformar a esses pecados. Nós clamamos perdão em nome de Jesus, porque sabemos que por Jesus todos os nossos pecados podem ser perdoados. Em segundo lugar, quero te pedir, Senhor, agora que Tu ouças nossas orações. Estamos aqui com corações, Senhor, contritos, com corações, Senhor, desejosos que Tu entres em nossas vidas. Derrama Teu Santo Espírito, abençoa cada membro da igreja neste momento. Pai Celestial, finalmente quero te pedir aqui por aqueles pais e mães que estão aqui. Senhor, é difícil educar filhos. Senhor, é difícil, Senhor, lutar e ficar firmes contra todas as influências que nós vemos no mundo. Mas, Senhor, nós queremos estar no grupo daqueles que saem de Jerusalém, que são salvos pela Tua mensagem. Nós queremos estar no grupo, Senhor, que Tu ressuscitarás para a vida eterna. E que Tu levarás, Senhor, aqueles que ficarmos vivos, transformados as nações celestiais. Mas nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos ir com nossos filhos. E por isso, Senhor, oro pelos pais que têm filhos para criar, para educar, para compartilhar Tua mensagem, para que eles perseverem e não desistam. E oro por aqueles filhos que neste momento, pais e mães estão orando, filhos que estão fora da igreja. Oro para que Tu os atraias, que Tua promessa é: se nós fizermos tudo o que nós podemos fazer para levar nossos filhos aos Teus pés, Senhor, Tu farás aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, Senhor, traz eles, Senhor, de volta para casa, porque este é o lugar, Senhor, onde eles devem estar. Deus nosso Pai, te peço, Senhor, agora que nos conduzas para esta sala, nos ajude, Senhor, a manter uma comunhão íntima contigo, sermos sinceros de coração, te falar aquilo que nós queremos ocultar de Ti, de Te falar tudo, até aquilo que nos daria vergonha, Senhor, de Te falar. Senhor, abençoa todos os meus irmãos dessa igreja, que Teu Santo Espírito, Senhor, se lembre desta igreja na chuva serôdia, que, Senhor, que Teu Santo Espírito seja derramado nesta igreja, que esta igreja saia com poder, Senhor, participando da última mensagem de advertência a este mundo que está agonizante. Tuas mãos entregamos as vidas, deixamos tudo o que somos
tudo que nós temos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Para nos despedir, vamos cantar a música Permaneça em Mim.